Vai tentar mais uma vez lá. Tenta de novo, Roberto, só mais uma vez, para a gente ver se a gente consegue. Bom, pessoal, aceitei aqui a solicitação do Walter Lima. Vamos ver se ele aparece. Tá conectando. Aí, o Walter Lima. Tarda, mas não falha, meu rei. Como é que você tá, meu querido? Eu tô bem, irmão. E você? Como é que estão as coisas por aí em Brasília? Aqui, graças a Deus, um pouquinho só de frio, mas não se compara com daí, né? Então, tá tudo certo. Nossa, aqui o frio tá castigando, viu, Mestre? Tá pegando forte o frio aqui. No início, em 2012, eu passei um frio danado aí, viu? Ave Maria. É, né? Mas vamos. Quando você veio pro Taron, quando você veio pro Taron Master, Isso. Passei muito frio. fez frio mesmo, cara. Fez muito frio. Tem umas fotos nossas lá que eu tô tocando violão, que eu tô com um jaquetão de couro. Dentro dele eu tô tremendo, cara. Boto fé. Walter Lima, vamos iniciar então da forma que você as Vamos. pessoas. Você vai contar um pouquinho da sua história, né? E vamos falar de você e mais para frente nós falaremos do projeto que envolve toda, né, a família Roberto Caldeira. Pode ser dessa forma? Beleza. Pode sim. Eu, no começo da década de 90, eu estava brigado com tudo que é espiritualidade, com tudo que diz respeito a Deus, ao espiritual, e assim, do nada me caiu um baralho de tarô na mão. Uma amiga estava fazendo faculdade, precisava pagar a faculdade, e estava vendendo aquelas revistas, sabe? Aqueles produtos de revista. Antigamente tinha muito, hoje em dia veio tudo para o Facebook, para a internet, né? E ela estava vendendo aqueles produtos, pediu para ajudar, eu não sabia o que comprar, tinha lá livro de tarô, acompanha baralho. Olha, vou comprar esse barato aí, né? Aí, de repente, eu ponho esse livro lá na minha estante, o pessoal vai olhar, vai falar, nossa, como esse cara é eclético, né? Comprei o raio do livro, tomei um susto danado quando eu recebi, que não era um livro, era uma revistinha muito mal ajambrada em papel jornal. E o tarô que acompanhava, o baralho que acompanhava, era impresso, sabe, de péssima qualidade, em papel sulfite fino de 75 gramas, para recortar com a tesourinha. Aí eu recortei aquilo ali e falei, já que eu estou na chuva, né? Já que eu estou aqui, vamos ver o que acontece. E eu olhava nas cartas, era um tarô de Marsella, peguei só os arcanos maiores, eu olhava nas cartas e comparava com o livreto que veio, né, os resultados. E mesmo com essa forma boba de comparação das cartas, as coisas começaram a fazer um sentido, eu comecei a me interessar por aquilo, e foi ganhando corpo, aí de repente para testar poder de fogo eu já tinha desenvolvido meus próprios métodos e estava lendo naquelas salas de chat do UOL que tinha antigamente, né? Sim. Eu entrava na sala de chat e ficava lendo tarô para o pessoal, até que quando foi em 2002, eu reencontrei uma amiga de adolescência, né, a amiga Pegion, e ela me apresentou para o Roberto Caldeira, né? Eu conheci o Roberto num evento que ele estava fazendo com o pessoal dele, né? E quando eu vi aquilo acontecendo, eu falei, eu quero fazer esse trem aí, eu quero isso para minha vida. E comecei a ter aula com a própria Nívia, né? Porque você não começa tendo aula direto com o Roberto, você tem aula com outro instrutor até chegar a ele. Comecei tendo aula com a própria Nívia. Uns 2 anos depois eu comecei a ter aula com o Roberto. Estou até hoje. Estou há 19 anos estudando tarô, né? Aí, desses 19, uns 16, 17 com o Roberto, né? E
Em 2003 também já comecei a instruir. Em 2002 eu já comecei a atuar profissionalmente, né? Eu já tinha aí uns 10 anos que eu manipulava tarô, mas eu era muito inseguro. Quando eu me apropriei do método do caminho, aquilo me abriu um mundo, né? Aí eu já deslanchei a ler, já comecei a ler tarô, já tive alguma projeção, dei a sorte de ser convidado para ler na Globo. Aí foi indo, fui tendo cliente, montando clientela, essas coisas. Abandonei a carreira que eu tinha, né? Eu era professor de informática, desses cursos da Microsoft, né? Para engenheiro Microsoft, essas coisas. Abandonei a carreira e fui viver de tarô. Em 2003 comecei a dar aula, né? Fui treinado pelo método do Roberto e comecei a dar aula pelo método, e estou até hoje dando aula. Hoje eu foco mais em dar aula do que em ler tarô em si, né? E estou participando do projeto do Roberto, então estou lendo lá no site Tarô Online, mas a minha pegada mesmo, o meu barato mesmo é dar aula, né? Então estou nessa luta aí, nessa lida, nesses 19 anos aí, junto com o Roberto, fazendo esse processo aí virar. Entendi, meu querido. E assim, como o meu público assim é um pouco diferente, não é só o pessoal do tarô, então fica legal, porque tem gente que tem muita dúvida sobre isso, mas também tem Sim. interesse, né, de saber, primeiro, como funciona. Como funciona o tarô, o que é o tarô, o que é o tarô e para que ele serve. Ó, o tarô é um sistema de ver. Então, ele é uma forma de ver a vida. Você, através do processo do tarô, passa a entender as coisas, passa a olhar para as coisas com olhos diferentes. Muita gente pensa que o tarô é o baralho, mas o tarô não é o baralho. O baralho é uma ferramenta que você usa para ativar a sua intuição, porque quem te conta as coisas de verdade é a sua intuição. A sua intuição está ligada a tudo que existe. E todo mundo tem intuição. Portanto, qualquer pessoa pode ler tarô, porque ele funciona através da intuição. E como ele é uma forma de ver a vida, quando você começa a praticar, você começa a entender esse mistério, você começa a aplicar esse método na sua vida, muito rapidamente você começa a utilizar do processo do tarô. Entendi. E através do tarô você acessa a espiritualidade, você acessa tudo que você sentir necessidade, você consegue acessar, né? Eu estava num podcast aí no mês passado e o rapaz justamente me perguntou, né, sobre religiosidade com tarô. Né? E eu não gosto de falar de tarô pensando em religiosidade, eu gosto de falar em espiritualidade. Porque religião é uma coisa fechada, espiritualidade é aberta e todas as religiões têm espiritualidade. E o tarô justamente trabalha esse processo da espiritualidade se for vontade das pessoas trabalhar. Né? Mas eu gostaria de saber questões relacionadas à minha vida amorosa, ao meu processo de trabalho, né, profissional. O tarô também engloba tudo isso, porque tudo isso a nossa intuição abraça. Entendi. Você falou, tá tocando muito na palavra que eu ia perguntar já, né? Que é a questão da intuição. Porque eu já prosei com outras pessoas aqui e alguns falam, não, é 90% estudo e 10% de intuição. Outros falam, não, não tem nada de intuição, é 100% estudo, é só estudar. Aí outros falam, não, é 10% de estudo e o resto é intuição. Eu, particularmente, gosto muito do estudo. E para ser tarólogo, eu creio, eu tenho certeza que eu preciso estudar muito, mas a história da intuição, para mim, não pode faltar. Para mim, na minha opinião, é claro, cada um tem a sua, ela é o tempero. Né? Você vai lá ler uma receita, você faz aquela comida, mas se você não tiver o jeito para fazer aquela comida, não tiver o seu tempero, não tiver o conhecimento ali, a prática, eu acho que a coisa não funciona. Então, eu acho, né, que a escola do Roberto Caldeira, ela preza muito a história da intuição. Eu queria que você desse só mais uma reforçadazinha nessa questão é estudo, é intuição, são os dois, qual a importância de um e de outro? É que uma coisa não dispensa a outra, né? Para você fazer uma boa leitura de tarô, você precisa ter um bom vocabulário. Portanto, você precisa ser um bom leitor. Se você não lê, você não fala bem. Correto? É o primeiro ponto. Você precisa ter um vocabulário que tenha uma cultura ampla.
ou você não consegue se adequar a todo tipo de interlocutor com quem você está trabalhando. Não é a mesma coisa você conversar com uma jovem, um jovem de 20 anos, e você conversar com um senhor de 70. Existem diferenças, existem questões de geração, existem questões de interesses, existem questões culturais, né, que estão envolvidas. E você precisa, quando você está fazendo a sua leitura de tarô, ser capaz de adaptar essas duas coisas. Em nenhum momento nós dizemos que a técnica da leitura não deve existir. A técnica deve existir, porque às vezes a intuição não está tão forte na gente. Às vezes você está com algumas questões pessoais que te dá uma certa bloqueada na intuição. Aí você pode sim ir para a técnica. Agora, o que nós contestamos assim profundamente é as pessoas dizerem, por exemplo, eu estudo carta de tarô. Aí eu pego a carta lá, eu pego o arcano 16, por exemplo, e pinto uma história sobre o arcano 16. E cada vez que eu tiro o arcano 16, aquela história sobre ele está pronta. Só que aquele arcano 16, ele muda cada vez que ele é tirado. Porque a vida não está contando sempre a mesma mensagem. Entende? Então, nós não somos contra o estudo. Pelo contrário, nós somos muito a favor do estudo. Tanto que eu disse que eu estudo tarô há 19 anos. Estudo tarô há 19 anos. Agora, o sistema de leitura de tarô não pode estar amarrado a uma fórmula matemática, a uma opinião de um livro, a opinião de um filósofo, a uma carta pronta, a uma carta marcada. Porque se ela tiver fechada nisso, em vez de ampliar o tarô, que é uma ideia de estudar para ampliar o conhecimento, a gente limita ele. Então, mestre, sim, o estudo é importantíssimo para o processo do tarô. Agora, sempre um estudo com uma proposta que não seja limitante. Porque o que eu tenho visto aí, na maioria do pessoal que trabalha com tarô, é de uma forma limitante. Eles estão definindo carta. A carta é indefinível, cada carta é um mistério, por isso que chama arcano. Como que a gente define um mistério? Se você definir um mistério, ele deixa de ser um mistério. Uhum. E esse mistério ele tem que ser revelado, esse arcano tem que ser trazido à tona, ele tem que ser renovado, ele tem que ser refeito, reconstruído cada vez que ele aparece na frente dos olhos do tarólogo. Então é por isso que nós dizemos que é a intuição que fala, porque é a sua intuição que faz essa reciclagem do mistério e essa leitura de um novo mistério cada vez que um arcano é retirado. Essa é a ideia, mestre. Entendi. Espero que tenha ficado claro, né? Certeza. O Roberto tem muita história de brincar. Como é que eu vou decorar, sei lá, 1 milhão, né? 1 milhão de significados de um arcano só, né? Eu acho fera quando ele fala isso, né? Porque não tem como a gente decorar, né? Todos os significados. Não tem. É porque é infinito justamente por tudo que você está dizendo aí, né? Exato. Vamos lá. Para aprender o tarô, né? Quais são os primeiros passos da pessoa? Olha, primeiro disposição para tudo, né? Mas o ideal é que você procure alguém qualificado para te ensinar, né? E eu não estou dizendo isso para dizer assim, me procura que eu te ensino. Não, qualquer pessoa que esteja qualificada, que ensine o processo do tarô, né? É um caminho, mas é importante que a pessoa não entre naquela vibe de eu vou simplesmente aprender sozinho, porque provavelmente ele vai trazer métodos equivocados, ele vai fazer aquele pinga-pinga de internet. A internet ajuda pra caramba, mestre, porque você tem acesso a coisas que antigamente, na nossa época, não tinha, né? Agora, nossa, você digita qualquer coisa no Pai Google e aparece um mundo de informação. Só que nem toda a informação que está no Google é de verdade, né, irmão? Vamos combinar? Que uma boa parte da informação que aparece lá no Google é papo furado. Ó, você quer ver uma coisa, por exemplo, que eu contesto muito? As pessoas ficam falando de origem de tarô, origem de tarô, origem de tarô. Onde está a origem de tarô? Será que aquele cara que fez aquela pintura rupestre de um hominho com uma lança correndo atrás de um búfalo, será que aquilo já não era uma forma de tarô? Já que ele deixou aquela figura na caverna para a posteridade? Uhum. Então, qual é a origem do tarô? Veio na China, veio do Oriente, veio do Egito, veio da Conchinchina, veio do Acre. Qual é a origem do tarô?
Eu não tenho conhecimento de nenhum historiador de carteirinha, historiador acadêmico de profissão, que falou assim, vou estudar o tarô e buscar a origem dele. Tudo que se fala de origem de tarô é especulação. De pedaço de livro daqui, pedaço dali, opinião dali, palpite de lá, faz uma colagem e sai falando da origem do tarô como se fosse a maior certeza e a maior verdade já alcançada no universo. Então eu contesto esse tipo de coisa, nós contestamos, né, na nossa escola, esse tipo de atitude, né? Porque assim, que me importa a origem do tarô, se eu ainda não conseguir alcançar quase nada do que ele pode me propor? Por mais que você estude o tarô, a gente não consegue chegar no fim dele, a gente não consegue alcançar a grandeza dele. Que me importa de onde ele veio, eu não consigo lidar nem com esse pedaço dele que eu conheço ainda, né? E aí acaba sendo coisa que fica mais para vender live, para vender livro, para vender história, para pagar de conhecimento, do que a coisa exata mesmo para fazer o crescimento do tarô, o crescimento dos tarólogos, o crescimento da nossa categoria, né? Porque se os nossos tarólogos, em vez de se preocupar em discutir a origem do tarô, se preocupassem em criar uma classe forte, em se ajudar mutuamente, em desenvolver o tarô como um todo, não importa que do teu lado o estudo é mais importante do que a intuição, ou a intuição é mais importante do estudo. Tudo é tarô. E em algum momento tudo se cruza. E quando tudo se cruzar, as coisas vão cada vez ficar melhor. Porque eu adquiro a sua técnica e você aprende a minha de trabalhar com intuição. E o tarô cresce, e os tarólogos crescem. Isso é o que importa, né? Então, é nesse sentido que a gente critica muito essa questão de só estudo, só técnica, né? Entendi. Deixa eu fazer uma pergunta. Tem alguma história envolvendo o tarô, alguma história que ocorreu com você ou com um amigo que você queira passar para o pessoal? Que o tarô tenha... Como é que é? Repete, eu não entendi. Alguma história envolvendo o tarô que tenha ajudado alguma pessoa, que você gosta dessa história e quer contar essa história para quem está assistindo? Algum caso que aconteceu? Olha, tem vários. Mas eu posso contar um caso meu mesmo. Quando eu cheguei no processo do caminho, eu estava totalmente perdido na vida. Eu vinha de um relacionamento falido, eu estava insatisfeito com tudo, insatisfeito comigo, tinha perdido o amor próprio, tinha perdido tudo. E vou dar aquele testemunho quase evangélico, né? O tarô me resgatou do limbo, o tarô salvou minha vida. Porque quando eu descobri essa maravilha do espírito humano que é o tarô, eu falei, nossa, por que eu estou triste se existe isso? Por que eu estou sofrendo se existe isso? E a partir daí, eu me renovei totalmente. Me renovei totalmente. Então, eu posso dizer, o tarô salvou minha vida. E para cada pessoa, o tarô tem uma forma diferente, né? Eu conheço várias pessoas nessa linha. E sabe uma coisa que é interessante, mestre? As pessoas falam assim, o tarô traz o seu amor de volta? Sabe essa coisa? Eu trago o seu amor? O tarô traz o seu amor de volta, mestre Renan. O seu amor próprio. Porque quando você começa a estudar o tarô, você começa a se estudar. Quando você começa a se estudar, você começa a perceber o quanto você é mesquinho aqui, o quanto você é pequeno ali, o quanto você pode ser gigante naquilo. E aí você muda, começa a mudar as questões da sua vida e resgata o que é de bom em você, né? Esse é o trabalho que o tarô fez comigo através do processo do Caminho do Louco. E esse é o processo que eu passo hoje para frente e que eu tento conduzir as pessoas a fazerem consigo mesmas. Então, eu acho que esse é o case de sucesso que eu posso contar do tarô, usando meu próprio testemunho, né, como base. Bacana demais, bacana demais. Walter, eu estava pensando aqui enquanto você falava, qual é a forma de ensino do Walter Lima? Qual é a forma de ensino do Walter Lima? Como que eu quero aprender tarô hoje? Eu procuro você. O que eu preciso ficar sabendo antes de adentrar na jornada? Bom, a minha forma de ensino
na verdade, não é minha. Eu faço todo o meu processo em cima do método que foi desenvolvido pelo mestre Roberto Caldeira, né? É o método da OCIP que eu replico e todos os instrutores do caminho replicam. Se você tiver aula comigo, com a Ana Paula ou com a Fabrícia, que são os instrutores hoje do caminho, qualquer um deles vai te passar exatamente a mesma coisa. O que vai mudar é a experiência de cada um como professor e vai mudar também a didática, a forma de passar, mas o conteúdo é o mesmo. Nós temos um processo de lisura muito grande, mestre. Então, para nós é muito importante não deixar as coisas escuras. Então, a primeira coisa que eu faço é explicar as regras de como é a minha aula. Quanto tempo dura, quais são os cursos, qual é o conteúdo básico que vai ser passado, qual é o preço que eu cobro, qual é a dedicação que você vai ter que ter. Estando isso ajustado, é que você vai decidir, quero ou não quero fazer a experiência. E a primeira aula do meu curso, que é a primeira aula do curso básico, digamos assim, né? Essa aula, ela não é sem compromisso, mas a pessoa pode assistir sem precisar continuar o curso. Então, a pessoa vai lá, assiste a primeira aula. Não gostou? Fala, Walter, olha, eu não vou fazer. Nunca aconteceu, tá? Mas se a pessoa assistir a primeira aula e dizer, Walter, eu não vou fazer, a primeira aula não é cobrada, não é nada. Eu não gosto de falar sem compromisso, que parece que a gente não está comprometido com a primeira aula, né? Então, ela é com compromisso, mas você não tem a obrigatoriedade de fazer o curso porque você assistiu a primeira aula, né? Essa é a ideia. Tá. Inclusive, nós estamos com turmas abertas, tá, mestre? Posso fazer propaganda? Pode sim. Nós estamos com turma aberta. Eu estou com uma turma que começa agora no dia 9, segunda-feira que vem, às 21 horas. A Ana Paula está abrindo uma turma para final de agosto e a Fabrícia também está abrindo turma. Eu só não sei direito a data, eu acho que é aí para essa época também, agosto, setembro, também está abrindo turma. Todos os instrutores da OCIP estão abrindo turmas de tarô. Eu vou abrir essa e daqui a uns 2 meses eu vou abrir mais uma. Eu vou esperar as meninas abrirem as turmas dela e vou abrir mais uma, que eu tenho mais um horário disponível. Tá? Então, quem quiser assistir a primeira aula aí para ver qual é a história, entre em contato comigo que dia 9, segunda-feira que vem, vai estar rolando às 21 horas no Zoom. Bacana. E Walter, esses cursos são os primeiros, a primeira parte, primeiro módulo, digamos assim? Ó, esse curso é assim, eles são 3 módulos. A forma que eu estou dando esse curso, eu dou os 3 módulos seguidos, termina um, começa o outro. Então, ele tem a duração aproximada de 6 meses. 2 meses cada módulo. O primeiro módulo te capacita a ler tarô, a gente fala só de leitura de tarô. Tá? Nesse primeiro módulo, é um processo da gente retirar aquela mística boba que as pessoas colocam no tarô. Sabe, aquela coisa de, tem que guardar com essa carta para cima, a outra pessoa não pode pôr a mão no seu tarô, se não tiver enrolado num pano preto, o tarô não fica bom, sabe? A gente limpa todas essas místicas. Não pode jogar tarô em lugar público, sabe? A gente, mestre, nosso pessoal joga tarô em boteco. A gente vai tomar cerveja, termina de tomar cerveja, tira o tarô e joga tarô. Porque aonde eu tiver, o tarô cabe. Meu tarô cabe aonde eu tiver. Né? Então a gente joga tarô, já fizemos evento em praça pública, em tudo que você tem ideia. Eu acho legal. Então, o primeiro módulo, te capacita a ler tarô. Eu acho legal essa história de jogar assim dessa forma mais livre. Né? Já fiz, já participei, é muito legal. Às vezes a pessoa vai para uma lanchonete e lá faz uma reunião lá e puxa-se cartas e tal. Mas também eu acho, né? Estou perguntando na realidade. É permitido também a pessoa ter uma mística dela, ou não, na escola, na escola de vocês? Está cortando um pouquinho, mestre, mas pelo que eu entendi, você perguntou se é permitido a pessoa ter a mística dela, correto? Algum ritual, passar a fumaça do cachimbo, alguma coisa que seja ali pessoal dela. Não seja necessário num todo, como você já explicou. Mas se a pessoa quiser, é permitido na escola de vocês? Assim, quando eu digo que a gente tira a mística no primeiro módulo,
é para a pessoa não ficar limitada. Agora, não significa que o tarô não tenha a mística. O tarô tem a mística. A gente tira a mística e depois devolve de uma forma coerente. Mas se você quiser rezar seu tarô, dormir com ele, soprar fumaça de cachimbo nele, pedir para o Exu abençoar, você pode fazer o que você quiser, o tarô é teu, o processo é teu, sabe? Não somos nós que vamos limitar a tua forma de entender o tarô. Nós vamos tentar te mostrar qual é a forma mais simples de entendimento, porque o simples é muito mais fácil da gente trabalhar, né? Essa é a ideia. Bacana demais. Aí, Walter, aí continuando, você quer falar mais alguma coisa sobre o processo de aprendizado da escola de vocês? Aí? Não, tá de boa. Então tá, tem tarô aí, Walter? Porque a Camila pediu que tivesse, tirasse um arcano e falasse um pouquinho dele, para ela, porque as pessoas que não conhecem passassem a conhecer um arcano só, alguma coisa assim, se der, né? Tá, você quer que eu tire um arcano a olho ou você quer falar de algum Pode ser específico? qualquer um. Você pode escolher, pode ser aleatório. Ó, então eu tô com um baralho aqui, ó. Vamos ver o que a vida escolhe. Qual é o nome da moça? Camila Gabriela. Camila Gabriela. Ó, Camila, saiu aqui uma rainha de ouros, né? Se você estiver em São Paulo, você deve estar sentindo o frio que essa moça aí está sentindo, né? Rainha de ouros não, rainha de copas, né? Essa carta, para mim, está dizendo agora que os processos que a gente tem vivido, eu não vou focar em você a leitura, tá? Vou focar de uma forma geral. Os processos que a gente tem vivido, principalmente no nosso país, são processos muito alheios à intimidade, são processos que não ajudam as pessoas a se aproximarem, faz com que as pessoas cada vez se afastem mais, né? Isso faz com que as pessoas não tenham total controle sobre as suas vidas. Então, o sistema de governo, e não o sistema de governo criticando o governo, tá? Não é minha ideia criticar esse ou aquele governo, mas o sistema de governo que o Brasil sempre acaba caindo faz com que as pessoas procurem a individualidade. E na individualidade, a gente fica do jeito que está nessa carta aqui, ó, né? Fechado, sozinho, numa gruta gelada. Então, o que essa carta sugere é que a gente, enquanto pessoa, enquanto ser humano, busque um entendimento maior das coisas e corra para o coletivo, porque as coisas de verdade acontecem no coletivo. Somos seres coletivos e não individuais, né? Uma formiga é uma formiga, um formigueiro faz um estrago danado. É o coletivo que tem a força. Então, baseado nessa rainha de copas, essa é a mensagem que eu queria passar hoje para vocês. Aí vamos lá, Walter, gostei muito. Aí poderia ser o quê? Uma coisa completamente diferente, né? Como a gente já explicou. 1 milhão de significado é pouco para essa carta aí? É pouco. É pouco. Porque, como eu falei, ela é um mistério. Se ela é um mistério, ela é relida cada vez que ela é tirada, né? Ela é relida cada vez que ela é tirada. Então, ela acaba se renovando todas as vezes. Entendi. Essa é a ideia. Eu estou procurando aqui o comentário do Baba Marcelo, mas eu não consigo mexer aqui, não achei não. Ele fez uma pergunta, mas se aparecer aqui de novo, eu leio. E lendo aqui agora me dá um branco. Vai, Walter Lima, desenvolve aí. Deixa eu pensar. O Caminho do Louco é a base do ensinamento da escola do Roberto Caldeira? Tanto que essa ideia do caminho do louco foi trazida por ele lá há 30 anos atrás, né? O louco que vai se transformando, se transformando, se transformando, que pode significar 1 milhão de coisas, né? Para nós que somos espiritualistas, mestre, você pode pegar isso como a cada encarnação um arcano maior, né? Até você chegar lá em cima fazer uma volta completa, né? Você pode pegar isso em cada fase da sua vida. Se você deixar o louco de fora, considerando que o louco somos nós, e pegar o restante, né?
você divide isso daí igualmente, você vai ter as suas fases de infância, de adolescência, de adulto, de velhice, e tudo isso passando pelas cartas do tarô, né? E você pode ir encaixando isso em praticamente tudo o que tem na nossa vida, né? Eu estou falando aí praticamente dos arcanos maiores, né? E os arcanos menores, eles estão ligados no nosso dia a dia, né? Então, aquele Uber que você pega para ir para sua Jurema hoje, né? Aquele Uber é um arcano menor, né? A Jurema é o arcano maior. Aquele compromisso é o arcano maior. O cachimbo é o arcano maior. Agora, o motorista do Uber, talvez ele esteja lá num príncipe de paus, talvez ele esteja lá num ás de copas, né? Ele é o arcano menor, ele é aquele caminho que a vida acha para te conduzir às coisas maiores, né? As coisas mais importantes. Entendi. Walter, para as pessoas que ainda não sabem, o tarô ele é dividido entre arcanos maiores e menores, sendo 22 maiores e 56 menores. É possível a pessoa jogar somente com os maiores, os 22 maiores? Olha, é possível jogar só com os 22 maiores, como é possível jogar só com os 56 menores, como é possível jogar com 11 de um e 30 do outro, é possível jogar de qualquer jeito o baralho de tarô. Não existe limitação, a limitação são nós que colocamos, né? Mas eu acho que a gente tem que pensar assim, se o tarô completo tem 78 arcanos, se eu jogar com 22, eu estou jogando com ele incompleto. Eu tenho um resultado melhor com as coisas completas ou incompletas? Entendi, Aline. É um pensamento. Eu não critico quem quer jogar com esse pedaço ou com aquele pedaço do tarô. Eu acho que cada um utiliza a forma que melhor lhe convém. Porque não existe certo e errado, existe aquilo que te serve. O que é certo para mim não é para você, o que é certo para você talvez não seja para mim. Mas a gente gosta de partir desse princípio, né? Se o tarô completo, se o baralho completo tem 78 cartas, por que eu vou jogar só com um pedaço dele? Agora, existem processos físicos, montagens que a gente faz com o tarô, que não obrigatoriamente precisa ser desmontada naquele momento, ela pode ficar, às vezes, algumas horas ali. Enquanto aquela montagem está feita com, sei lá, com 11, 20 cartas, o restante do tarô está na minha mão, eu posso jogar com essas cartas que estão na minha mão. Eu não estou limitado a ter o tarô inteiro, a ter o baralho inteiro, né? Mas o ideal é que eu sempre jogue com o baralho inteiro, porque quanto mais chance eu der para a vida me trazer mensagens... Porque, na verdade, mestre, eu só precisaria do louco para jogar. Porque o único arcano mesmo do baralho é o louco, todos os outros se derivam dele. Então, eu só precisaria do louco. Por que tem 78 cartas? Para suprir a nossa limitação humana. Mas chega um dia que você se transforma no tarô. Você é o tarô, você é um tarô vivo. O baralho passa a ser um apoio para o teu ego não te dar o truque de achar, eu sou tão gostoso que eu não preciso mais do baralho. Correto? Mas você já está numa forma de trabalho que o baralho é só um apoio, ele não é mais essencial. Então, aí já não faz mais diferença se você joga com todas ou com uma parte do baralho de tarô, né? Mas, a via de regra, a gente considera importante usar o tarô inteiro para fazer os processos, é mais completo. Entendi. Para quem não conhece, eu sempre uso essa frase, né? Porque tem muita gente que aqui não conhece. Existem vários tarôs, né? Releituras, o tarô e tudo mais. Pelo que eu tenho assim, conhecimento, um dos mais conhecidos e utilizados é o de Marcella, o do Waite White e o de Cronos. No curso de vocês, é inserido inicialmente algum tarô específico ou a pessoa leva qualquer tarô? Como é que é essa questão de qual tarô escolher para jogar? Ou para lá? Quando acontece, eu vou chamar do advento, né? White no tarô, né? Porque o que o Edward White fez? Ele criou figuras, né? Junto com a Pamela. Ai, caramba, Pamela, junto com a Pamela, eu tinha esquecido o nome da mulher, junto com a Pamela, ele criou situações para os arcanos menores. Que antes eu tinha lá 10 de espadas no Marsella. Eram 10 espadas desenhadas. Quando vem para hoje, 10 de espadas, é um cara
olhando uma pessoa no chão, ou uma pessoa no chão, com 10 espadas espetadas nele. E tem todo um colorido, toda uma história contando ali, que dá mais detalhes, dá mais ícones para a sua intuição te ajudar a entender aquele processo, correto? Então, quando acontece o advento do baralho da Pamela e do White, que saem esse tarô com os arcanos menores desenhados, abre um mundo de oportunidades, um mundo de opções. Aí o que acontece? As pessoas começam a fazer releituras do tarô do White. E às vezes releituras do tarô do White misturados com o tarô de Marsella. Porque assim, o cara não quer trabalhar com o Marsella, mas ele também não quer trabalhar com o White, ele quer um meio termo. Então ele faz releituras e começa a fazer uma mistura. Nessa hora começa a surgir o talento do desenhista. Então, o cara gosta dos ursinhos Gummy, ele desenha o tarô dos ursinhos Gummy. O cara gosta da Disney, ele desenha o tarô da Disney. O cara gosta do Senhor dos Anéis, e ele faz o desenho do Senhor dos Anéis. O cara é meio tarado, ele desenha o tarô todo de sexo, né? E o artista vai colocando essa expressão artística dele nos baralhos de tarô. E aí começam a surgir esses milhares de baralhos. O cara que é xamânico coloca tema xamânico, e surgem essas derivações, né, a partir do White, todas essas derivações temáticas. Algumas, o artista é tão artista que ele foge tanto daquela estrutura principal do baralho de tarô, que se você for olhar profundamente, nem tarô é, de tão distante da origem que está, né? Por outro lado, vale o trabalho artístico, vale a expressão do artista, né? Então, da mesma forma que a intuição te diz qual é o significado daquela carta, a gente deixa também que a sua intuição te diga qual é o tarô adequado para você. Tem gente que gosta daquele tarô escuro, esquisito, cheio de coisa gótica. Tem gente que já gosta daquele tarô colorido com figura de gatinho, de sereia, quase infantilizado. Tem gente que gosta do clássico Rider-Waite, né? No nosso curso, nós pedimos que as pessoas não utilizem o tarô egípcio Kier, porque ele não tem arcanos menores. Os arcanos menores têm que ser contados num acolchambramento esquisito lá, que, na minha opinião, não funciona muito bem. Ele é numerado de 1 a 77. Não, de 1 a 78. Ele não tem arcano 0, o louco é o 22, em vez do 0. Então, nós pedimos que as pessoas não utilizem esse tarô por essa característica e que não utilizem o Marsella, porque é mais difícil você acessar a intuição com o Marsella, ele fica um pouco engessado. Nesse meio, o tarô que você quiser, que você se sentir melhor. E nós aconselhamos a pegar um tarô que tenha muitos elementos gráficos, porque quanto mais elementos gráficos, mais ícones para ajudar a tua intuição a te contar sobre o que aquela carta está querendo te falar. Normalmente, se as pessoas me perguntam, com qual você acha que eu devo começar? Eu digo, começa com o Rider-Waite. Mas não que essa é uma regra. Usa o tarô que você quiser. Mas eu considero o Rider-Waite um tarô bom para um processo de iniciante. Nós, do caminho, nós somos apaixonados pelo Barbara Walker, né? Então, o Barbara Walker é meu tarô do coração. Então, você tem aqui, por exemplo, né, a morte do Barbara Walker. Aí você tem aqui um 8 de espadas, né? Vou mostrar aqui um outro arcano maior, a carta da força. Então, esse é um tarô que eu gosto muito, é um baralho que eu gosto muito, que eu uso frequentemente, né? Mas a pessoa pode optar pelo baralho que ele quiser, nós não limitamos a pessoa a esse ou aquele tipo de baralho. E o método te permite ler qualquer baralho. Com o tempo, com a prática, com a experiência, com a tarimba, inclusive o Marsella e o egípcio Kier, as pessoas conseguem ler usando o nosso método, a nossa forma de leitura. Ó, o Robertão está dizendo aqui, ó, como a vida quis, a live com o mestre Walter foi muito boa, e o Walter me representa nas palavras dele. Me desculpem pela minha falta de perícia no telefone. A gente vai conseguir depois falar com o Roberto Caldeira, mas realmente está sendo excelente mesmo. Ter o Walter Bom, fico feliz. Com a gente, dando essa aula. Maravilhoso. É isso.
Vou fazer uma pergunta aqui, mais para os mais que já estão familiarizados com o assunto agora. Tarô, para ler tarô, precisa associação com o Cabala? Não, não precisa. Há algumas linhas de tarólogos, dizemos assim, algumas vertentes da tarologia pregam essa história de que se você não conhecer Cabala, você não conhece tarô, você não sabe de tarô. Nós já estamos conversando aqui há pelo menos uns 40 minutos, já deu para ver que eu tenho algum domínio sobre o assunto, eu não entendo lhufas de Cabala. Que bacana, legal demais. Tá? Não entendo de astrologia também, são ciências diferentes, né? Cabala é uma ciência específica, é um processo específico. A astrologia é um outro processo específico. E o tarô é um processo específico também. Então, não precisa saber de cabala para ler tarô. E eu acho que também não deve precisar saber de tarô para ler cabala, tá? Para trabalhar com cabala. Mas eu não sei porque eu não entendo nada de cabala. Entendi. Eu creio, né, que a questão dessas associações, como você citou, por iniciante ela até atrapalha, né? Eu mesmo comecei com o tarot de Crowley, foi a pior coisa que eu fiz, né? Quando eu voltei para coisas mais para trás, sem cabala e tudo mais, foi que deu uma clareada legal. Então acho que esse papo de muita associação para o iniciante é difícil. Então, o problema é como eu falei lá atrás, né, mestre? Quando o estudo te limita em vez de te ampliar as possibilidades, né? Então, por exemplo, essa história de Cabala vem muito lá do Papis, do Levi, né? Do Eliphas Levi, que faziam aquelas associações das letras hebraicas com os arcanos do tarô, né? E daí começa a vir essas atribuições aí da Cabala com o tarô. Só que o que acontece? O Papis e o Eliphas Levi estão localizados num tempo muito distante do nosso. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto, ninguém tem certeza se o que eles estavam fazendo era sério ou se eles estavam sendo pagos pela Igreja Católica para desestruturar o esoterismo. Ninguém tem essa certeza, porque os caras falam umas coisas muito, muito sem noção, né? Quem já leu os livros já viu. Então, não desmereço as coisas que eles escreveram, tá? Mas algumas delas, assim, me entra muito torto, particularmente, né? Então, a gente precisa entender o contexto como um todo, né? É necessário você saber de cabala para jogar tarô? Eu acho que entra naquela história que eu falei. Se você tiver uma cultura elevada, aí você vai ler para uma pessoa que entende de cabala, e o cara espera que você entende de cabala, e quando você começa a jogar o tarô, o cara começa a associação, ele pode não prestar atenção na sua leitura porque ele não entende de cabala. Eu considero não entender de cabala uma falha no meu processo. Quando eu tiver um tempo disponível para isso, vou entender um pouco de cabala para suprir essa falha no currículo. Mas não porque eu preciso de cabala para o tarô, mas sim porque talvez um consulente meu, em algum momento, precise desse convencimento para ele aceitar a mensagem que eu estou passando, né? Então, é importante o conhecimento, desde que ele amplie o processo e não limite. E quando a pessoa fala, se você não souber cabala, você não joga tarô, ele limitou. Entendi. E o tarô é muito mais do que isso. Muito bom, muito bom. Sobre literatura, alguma coisa para indicar? Ou aconselha mesmo entrar no curso? Como é que é essa questão? Indica algum livro bom? Ó, tem aí uma questão assim, né? Talvez a gente vai encontrar as melhores histórias de tarô nos livros que não tem qualquer referência sobre tarô. Porque se tarô é uma forma de ver a vida, quando você pega aquele livro que tem uma visão totalmente diferente das coisas, né? Te abre a cabeça. Então, por exemplo, nós gostamos, né, da obra de Castanheda, nós gostamos... Christian Jacques tem coisas muito interessantes, né? Então, especificamente de tarô,
eu não indico nada. Eu indicaria os livros do próprio Roberto, né? Quem não leu O Caminho do Louco e gosta de tarô, acho que está perdendo tempo. E depois que você leu O Caminho do Louco e entendeu, eu acho que vale a pena ler Os Segredos Sagrados do Tarô, também do Roberto, que é pouquíssimo conhecido e que é uma obra primorosa do tarô, né? Não tem um tarólogo que tenha lido esse livro, Os Segredos Sagrados do Tarô, e não tenha ficado impressionado com a mensagem que ele passa. Entendi. Porque ele é um livro, não é a visão humana sobre o tarô, é a visão da espiritualidade, da magia, do extraordinário sobre o tarô. É um livro fantástico, vale muito a pena, mas vale a pena você ler se você já tem um certo conhecimento sobre tarô, tá? Se você é leigo e está aprendendo, aí talvez você não goste muito do livro, né? Aí O Caminho do Louco é adequado. O Caminho do Louco do Roberto Caldeira é como praticamente tudo que ele faz, se você buscar, você encontra na internet para baixar de graça, ele não cobra o livro, ele escreve e dá para as pessoas lerem, porque o importante é a informação ir para frente, né? Então, quem quiser, baixa aí, procura na internet que tem O Caminho do Louco. Leia O Caminho do Louco e depois vai para os Conselhos Sagrados do Tarô. No site Tarô Online, no nosso site de leitura, tem lá um livro também do Roberto, chamado Pequeno Estudo para uma Boa Leitura de Tarô. Quem é tarólogo, vale muito a pena ler. Vale muito a pena. Porque ele é praticamente um código de ética do tarólogo, né? Então, vale a pena também. Só entrar lá no site e baixar. Se quiser aproveitar e comprar uns créditos lá também, a gente fica feliz. Eu vou lá, assim que terminar lá, eu vou dar uma olhada lá. Ô Walter, Vai lá que você vai gostar. fala pra gente sobre esse novo projeto de vocês, agora sobre o Tarô Online. Eu estou curtindo demais as Certo. mensagens da rapaziada, estou sempre acompanhando todos que estão envolvidos aí, eu estou sempre lá curtindo, comentando, porque está muito fera. Certo. Tarô Online é uma iniciativa nossa, né? Principalmente do Roberto, né? Que é o cabeça da nossa história, através da OCIP. A OCIP, ela é uma empresa de terceiro setor, né? Sem fins lucrativos. A gente mantém a OCIP com dinheiro do próprio bolso, né? O pessoal mais antigo do nosso processo mantém a OCIP com dinheiro do próprio bolso. Só que, assim, em tempos de crise que estamos, os eventos que a gente fazia para ajudar, tudo não dá para fazer por causa do Covid. Uhum. E nós temos aí talentos bons de tarô, pessoas que leem tarô muito bem, tanto no nosso processo, como pessoas que estão em volta da gente, alunos, tudo, que estão com esses talentos desperdiçados e precisando ganhar dinheiro. Qual foi a ideia do Roberto? Nós montamos um site de leitura de tarô, Tarô Online. Esse domínio Tarô Online nós temos desde 2007, porque esse é um projeto lá de 2007, que agora a gente viu que era importante ele acontecer de verdade. Aí o Roberto trabalhou incansavelmente aí por um ano, pelo menos, para botar esse projeto no ar, né? Então, nós pegamos esse domínio, taroonline.com.br, tarô sem o T, né? taroonline.com.br, e montamos todo o processo. Montamos a estrutura de site, estrutura de recebimento, estrutura de pagamento, tudo. Fizemos todo o investimento com o pessoal mais antigo da OCIP, o Juliano Alves, que deve estar assistindo a live, foi quem desenvolveu o site. As pessoas contribuíram com dinheiro, com ideia, com tudo que puderam, né? E esse site vai ao ar com a seguinte proposta. Você trabalha lá no site, metade do valor da leitura é do tarólogo, metade do valor da leitura é da OCIP. Então, nós entramos com a estrutura, aí você entra com o trabalho, o tarólogo entra com o trabalho. Ah, Walter, mas a OCIP cobra um valor baixo no minuto do tarô. Cobra, nós cobramos um valor baixo no minuto do tarô. Porque nós também queremos que a leitura de tarô seja acessível a outras classes. Não é todo mundo que pode pagar 700, 400, 500 pau numa leitura de tarô. E tem gente que precisa da leitura de tarô. Uhum.
Então, nós trabalhamos com valores mais acessíveis e nós trabalhamos com os nossos tarólogos como sócios, não como funcionários. Eles são nossos sócios, porque eles ganham metade do que a gente ganha. Bacana. Nós entramos com a estrutura de trabalho, damos toda a infraestrutura. O cara precisa ter uma internet para ele acessar o site online e um baralho de tarô, botar a cara dele e ler. Nós não inventamos nome para o tarólogo. A foto que está lá, se você entrar no site, você vai ver que é a minha foto que está lá. Meu nome não é Cigano Juan no site, é Walter Lima mesmo. Porque tem alguns sites, o cara é a Cigana Dara, tem uma foto de uma mulher maravilhosa lá, que não tem nada a ver com a pessoa que está lendo, né? Nós não fazemos isso. Você vai lá, você contrata uma leitura com o Atílio, você vai ler com o Atílio, é a foto do Atílio que está lá, e quando você abrir a câmera de vídeo, vai aparecer a cara do Atílio, né? Ou seja, nós damos a cara para a pessoa ver, porque o nosso trabalho é um trabalho com responsabilidade. A ideia é a gente levar uma informação com responsabilidade. E a responsabilidade de passar essa informação é do tarólogo, né? Ele tem que ser um amante da verdade, ele tem que traduzir da forma mais fidedigna possível a mensagem que o tarô está trazendo para aquela pessoa específica naquele momento específico, né? Então, essa é a ideia do nosso projeto. De um lado, as pessoas que estão a fim de trabalhar com a gente, de comprar a briga com a gente, né? Estão lá defendendo sua grana, e de outro lado, a OCIP tem uma arrecadação para poder se manter nas coisas básicas que nós precisamos para poder continuar com o trabalho da própria OCIP, né? Entendi. Walter, estou querendo rir aqui, que eu lembrei de uma coisa que o Roberto falou esses dias, porque nós estamos no meio, nós sabemos que o tarô é profissão, né? Nós estudamos para ir, Sim, nós gastamos as palestras e tudo mais para fazer um site, disponibilizamos o tempo, tudo. Eu estou rindo, que ele postou alguma coisa parecida assim. Que a pessoa pede, tira uma cartinha para mim, só uma minha. Aí ele botou lá, faz um pixinho para mim, só um pixinho. E é exato. verdade, né? Faz um pixinho aí. Pessoal, o Walter, né? Com essa história do Pix, ele até caiu aí. Se ele não voltar para se despedir, né? Eu vou encerrar aqui. Foi uma grande aula com o Walter Lima. Roberto Caldeiro não pôde estar, mas eu me diverti demais aqui com o Walter. Valeu a pena. Valeu muito a pena. Né? Tenho certeza que todos gostaram, que estão aí até agora. Vou disponibilizar a live aqui no YouTube, né? Eu vou ver se eu consigo chamar o Walter de novo para ele se despedir. Eu não vejo o Walter aqui mais. Ele vai ter que mandar um convitezinho para mim. Mas se ele não voltar, pessoal, eu já estou muito satisfeito, né? Espero que ele tenha gostado também. Foi uma aula, viu? Walter, eu não consigo mandar, não. Você que tem que solicitar para mim. Adicionando aí, consegui. Ó, o Johnson, aproveitando para mandar um abraço pro Johnson, meu amigo aí do axé também, do samba. Que aula, hein, pessoal? É isso e muito mais. O mundo tem muito para a gente aprender. Se inscrevam lá no YouTube, Mestre Renan Catimbó, que eu vou disponibilizar a live lá. E dá uma chegadinha também no nosso Instagram lá, Mestre Renan Catimbó, para poder encher mais lá, para a gente fazer algumas lives por lá também. Muito obrigado. Deixa eu ver se ele vai conseguir entrar aqui. Pode se despedir da galera. Que aulão, que aulão. Bom, gente, é isso. Agradeço a vocês estarem presentes aqui também, tá bom? Vou esperar um minutinho. Se o Walter não aparecer, eu já estou deixando aqui minhas considerações. Tentando de novo aqui. Juliano está dizendo, ótima live, conversa muito interessante. Carlos Moraes, qualquer hora é a gente aqui, viu, Carlos Moraes?
tarólogo também, astrólogo, só que não entendo nada de astrologia. Aí, para fazer as perguntas, vai ser difícil. Carlos Moraes está dizendo, adorei, saúde a todos por esse lindo trabalho. Mãe Jurema, um abraço também, live perfeita. Um minutinho aí, se o Walter Lima não conseguir voltar. Imensa gratidão, foi ótimo. E é isso aí, pessoal. Eles estão com um projeto lá muito bonito, Tarô Online, vale a pena dar uma chegadinha lá para conferir, viu? E vamos remarcar também com o Robertão. Vamos remarcar também, viu? Sempre de 15 em 15 dias, né? Na terça-feira que vem eu não vou estar por aqui. Vou estar fazendo uma live na quarta, mas aí um convidado para falar sobre Catimbó Jurema. Fiquem aí, viu, pessoal? Na quarta-feira que vem, não amanhã, na outra, estarei aí com vocês. Pessoal, muito obrigado. Que a Jurema Sagrada abençoe todos vocês, né? Eu vou encerrar aqui, mas já deixando minha gratidão a toda a equipe do Tarô Online, do Roberto Caldeira, né? Esse grande mestre, formando aí, como vocês viram, excelentes professores, né? Minha gratidão. Viu? Deus abençoe a todos e até a próxima. Valeu!